Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje, com a pergunta de Luan Alex Veil. Oi Christian, sou super fã do seu canal e te acompanho também quando aparece em outros, sempre aprendendo muito. Gostaria que você comentasse sobre as questões psicanalíticas envolvidas no processo do racismo. Vi hoje um vídeo da Casa do Saber falando sobre o pensamento de Lélia Gonzalez a respeito e também lendo o manual antirracista da Djamila Ribeiro. Vi que existe uma seção do conhecimento da psicanálise que aborda diretamente a questão da raça. Desde já, grato pela atenção e por todo o seu trabalho. Psicanalista Neuza Bastos, autora de Tornar-se Negro, de 1983, um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia, afirma que a sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre a cor negra e a posição social inferior, que é um trecho do pequeno manual antirracista. Então, Luan, eu vou introduzir o tema da abordagem, ou da crítica psicanalítica do racismo, a partir de uma colocação do Lacan, que afirmava ser o racismo uma espécie de ligação obscena, né, de funcionamento regressivo, é exatamente o que ele diz, entre o discurso do mestre e o discurso universitário. Ou seja, ele está usando esse circuito entre o mestre e o professor como as duas posições chaves para redescrever o processo de colonização, né? Vamos lembrar o Lacan, francês, né? A colonização francesa na África. Já falamos aqui num vídeo de como Fanon e Benoni debateram no começo das questões raciais, né? E agora vamos repensar, né, essa ideia de como se produziu a raça, né? Como se produziu enquanto um semiconceito, né? Em parte científico, em parte destinado a produzir dominação, né? Entre o mestre e o universitário. Ali onde a gente aperta o discurso do mestre no racista, ele vai para o universitário. E onde a gente aperta o universitário, ele volta para o mestre, né? É um circuito meio fechado, por isso é difícil desmontar o racismo, né? Ele é um discurso bastante, vamos dizer assim, que se reequilibra, que tem várias versões, que tem modalizações, ele não incide da mesma maneira em todas as pessoas, em todos os lugares, né? Mas então, para falar das incidências psíquicas do racismo, e eu vou partir dessa autora que eu gosto muito, uma portuguesa que estudou na Alemanha, né? Grada Quilomba, Memórias da Plantação, em que ela sintetiza os efeitos do racismo em três grandes grupos. O primeiro grupo é o que ela chama de trauma, como por exemplo naquela cena que o Fanon descreve, né, de uma criança na rua, o negro, e aquilo age no sujeito como um choque, como a ação de um inesperado, como assim aqui negro? Esse choque violento, ele colocaria o sujeito numa atitude assim, de permanente recuo em relação ao espaço público, em relação à comunidade, à institucional, colocaria o sujeito numa espécie assim, como diz a Grada, né, num desejo de anonimato, um desejo de sumir, um desejo de não ser visto. Por quê? Porque visto daquela maneira, visto como uma espécie assim de figura e fundo, visto como a emergência de uma diferença que o próprio sujeito estava assim desprevenido em relação a isso, né? E por que ele está desprevenido? Porque, e aí vem ao outro lado do discurso racista, aquele que diz assim, olha, todos somos iguais diante da lei, existe uma declaração universal dos direitos do homem, da mulher, existe um conjunto de instituições que funcionam, vamos dizer assim, anonimamente para sujeitos que são tratados anonimamente, ou seja, sem as suas peculiaridades, sem as suas diferenças de raça, de gênero, né? E, de repente, nesse mundo onde nos é vendido ou apresentada essa ideia, né, de uma
de uma igualdade, de uma não diferença, emerge, não, mas você negro. Né? Isso deixa então efeitos que ela vai reputar e acompanho ela nisso, né? Quer dizer, ela vai reputar como efeitos de um certo racismo estrutural. Né? Estar nesta posição, nesse universo social, simbólico, cultural, é experimentar-se em, usando essa expressão lá do Massoud Khan, né? Uma espécie de trauma acumulativo. Toda vez em que eu me deparo com a emergência desse significante, dessa designação, ela conta numa valência específica, né? Uma valência traumática. Vamos lembrar que para a psicanálise o trauma é aquilo que excede a nossa capacidade de simbolização. Por quê? Porque pega o aparelho psíquico no momento eventualmente desprevenido. Né? E veja, não é porque nós estamos informados sobre o racismo, não é porque nós vivemos, vamos dizer assim, uma certa representação cognitiva do seu malefício, que ele não age nesse nível, vamos dizer assim, de emergência traumática da raça. O segundo efeito do racismo é o que ela chama de separação. Muito interessante isso, né? É a ideia de que, falando então a partir da experiência dela, dos pacientes, das entrevistas que ela faz, né? Ela vai descobrir uma narrativa ali que tem que ver com eu não pertenço a esse lugar, né? Eu não sou daqui, eu estou separado da minha origem. Né? E isso remontaria, então, aos processos diaspóricos, aos processos de deslocamento forçado, aos processos de separação familiar, né? E que envolvem, então, uma experiência aqui relatada, né? Eu não tenho a história que se pareça comigo. Sinto que não tenho história nenhuma, na verdade. Porque a minha história, a história alemã, a história afro-alemã, não é bem-vinda, diz uma dos sujeitos à pesquisa dela. Né? Ou seja, ainda que nascida, ainda que pertencente formalmente, há essa experiência que ela chama assim de uma realidade psíquica fragmentada. Né? A Grada ela se apoia muito das ideias da Melanie Klein e, portanto, nesse metadiagnóstico kleiniano de que nossa problemática na relação com o outro, na relação de objeto, ela é eminentemente uma problemática relativa a dificuldade de integrar, de unir, né? De, ao mesmo tempo, discriminar realidade e fantasia. Né? Porque o objeto ele é projetado nos seus aspectos ruins e introjetado nos seus aspectos bons, idealizado de tal maneira que há uma experiência que é em estrutura de fragmentação, né? Com o outro. Quer dizer, então, de fato, na experiência racial, a gente tem um incremento dessa experiência da separação como fragmentação. Né? Então, fragmentação de si, da sua própria história, da sua própria comunidade, em última instância, do seu sentimento de pertença. O terceiro efeito do racismo, que ela descreve aqui, é muito interessante também, é o efeito de atemporalidade. De fato, a gente vê isso muito, inclusive, em alguns debates sobre racialização, sobre preconceito, né? Como assim, como se a gente entrasse num universo onde o negro sempre foi negro, igual a si mesmo, e o branco foi sempre branco, exatamente como sempre foi, no universo em que a gente esquece, né, as transformações que foram acontecendo ao longo do tempo. E isso produz uma espécie assim, de exotismo na relação com o negro. Isso produz o que ela chama aqui assim de, às vezes, uma dificuldade, né, de abordar o assunto. Por exemplo, como eu lavo meu cabelo? Bem, com água e shampoo como todo mundo, diz ela rindo. Mas esse riso torna-se impossível de sustentar. Por quê? Porque é uma resposta, né, evasiva em relação a uma pergunta que tem na sua enunciação o seguinte: você é diferente, né? Você pode me interessar, né, mas lá, como outra, como exótica, como eventualmente assim, dotada de tal e tal característica, né? A sua beleza, ou a sua habilidade para o futebol, ou então para a sua habilidade para isso ou para aquilo, que vai estar sempre
sempre assim fundeada nesse tempo que não passa, né? Esse que é o problema da colonização. Ela é uma experiência, né, que deveria ter uma história que deveria ter sido elaborada, um luto e uma transformação, né? Uma reparação. Mas esse processo parece que não houve em relação à colonização. A nossa decolonização ainda não começou, tá? Tá muito atrasada. Por isso esse passado não passa. Por isso esse passado continua presente. Por isso quando a gente vê um assassinato como o George Floyd nos Estados Unidos, Miguel no Brasil, né, como João no Brasil, a gente volta a toda a experiência do massacre, da objetificação, do pelourinho, da violência cometida contra as populações negras, né? Esse retorno do traumático, esse retorno que se dá de forma fragmentada, ele não faz história, né? Ele faz acontecimento, ele faz citação, mas ele não faz história no sentido próprio da história quanto elaborações de contradição, né? Então a Grada usa a psicanálise, né? Mas gostaria também de mencionar aqui o trabalho que você coloca da Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez era psicanalista, né, antropóloga, diretora do Planetário da cidade do Rio de Janeiro, professora da PUC do Rio, né, vice-presidente da Associação Internacional do Festival Pan-Africano das Artes e Culturas, né. Estou me referindo aqui ao frontispício desse trabalho que eu recomendo a todos vocês, né, que é a categoria político-cultural da amefricanidade, né, onde, lendo, né, a Grada com as questões da Lélia, né, a gente vê que tem uma espécie de diálogo, porque ela vai abordar, em primeiro lugar, o racismo no Brasil, né, é muito importante isso, né, a gente entender que é um processo estrutural global, mas ao mesmo tempo local, né, mas ao mesmo tempo que tem que ver com o que ela chama de neurose cultural brasileira, da qual o racismo é o seu sintoma por excelência. Então nós temos aqui uma autora negra, brasileira, né, fazendo diagnóstico de Brasil, dizendo que a gente tem um sintoma aqui chamado então racismo. E aí, então, a gente pode alocar para o sintoma o que a gente sabe sobre ele, né? Resolução de conflitos, né? Projeção de modos de satisfação não reconhecidos, relação com fantasias, relação com recalcamento, né? Então aqui ela vai dizer que há uma denegação do racismo no Brasil, né? E reinterpretar o mito da democracia racial, reinterpretar então a ideia de que, por exemplo, a miscigenação, que é uma característica, vamos dizer assim, cultural brasileira, casamentos interraciais e tal, com grande frequência, ela não é uma solução para o racismo, ela só fala de um racismo com uma outra especificidade, com uma outra característica, com outro cruzamento, hoje a gente diria interseccional, né? Outro cruzamento com classe, outro cruzamento com gênero. Montagem que a gente sempre precisa levar em conta para pensar a interpretação, a desmontagem e a transformação do racismo. A Lélia introduz uma ideia muito interessante a partir disso, uma ideia muito rigorosa. Ela vai dizer assim: existiria então recalque, porque todo sintoma envolve o recalque. No que esse recalque incidiu no caso do racismo? Ela vai dizer na língua. Nós recalcamos uma língua que seria, no dizer dela, né, o pretuguês, né, o português falado pelos pretos, né? E como ela descreve essa língua? O caráter tonal e rítmico das línguas africanas trazidas para o Novo Mundo, além da ausência de certas consoantes, como o L e o R, por exemplo, apontam para um aspecto pouco explorado da influência negra na formação histórico-cultural do continente, como um todo. E isso sem falar nos dialetos crioulo do Caribe, né? Então aqui o que a gente tem, né? Quer dizer, algo que está na nossa origem,
né? Que está, vamos dizer assim, na infância da nossa cultura, mas do qual a gente não quer saber. Então a gente recalca, isso volta na reaparição, né, de significantes que têm um uso específico. Então ela vai aqui indicar que o nosso racismo ele é extremamente linguístico, ele envolve um manejo muito próprio da linguagem. Ela vai usar, por exemplo, a palavra, o significante bunda, desbundar, vai fazer toda uma análise sobre isso, né? A bunda do negro, como um traço, né, de isolamento de um certo erotismo, que eu cobiço, mas ao mesmo tempo eu rebaixo, né? Que eu desejo, mas eu ponho de lado, exatamente como a gente vê nos processos de recalcamento, né? Ela diz assim, isso é a sustentação, esse uso da língua, né? É a sustentação para mitigar a violência. A gente não percebe que a violência, por quê? Porque tem um modo de dizer que encobre isso, né? Um modo de dizer que vai transformar essa violência, por exemplo, uma questão sobre superioridade, inferioridade, uma questão meramente assim narcísica. Que vai tornar o nosso racismo disfarçado, né? Que vai então ser um racismo por denegação inclusive da relação entre negros e indígenas na formação do povo brasileiro. E que explicaria também, ou que se manifestaria também, nessa forma assim de embranquecimento, né? De como a gente percebe quando o negro sai do seu, vamos pôr entre aspas, né, lugar previsto pelo dispositivo colonial, né, de subalterno. Subalterno que acontece, né, diz a Spivak, é aquele que não fala. Ele só fala com você se você falar com ele antes. Ele não tem direito a tomar a palavra, né? Violência, né? Violência que vai marcar os processos de embranquecimento. Esse aqui tomou a palavra porque ele não é bem negro, né? Então você começa a vê-lo como artista, como um professor, como pessoa sábia, como enfim, alguém exótico. Você perde a negritude, né? E isso é um processo, então, reputa ela um processo discursivo. Uma grande contribuição que ela dá é a hipótese da amefricanidade, de que existe uma africanidade na América, né? Isso vai ser muito importante para dialogar com uma coisa que a Grada mencionou, né? De que há uma espécie de recalque na história da negritude. E esse recalque faz com que a história não passe, né? Que a história se reduza a certos estereótipos, né? Que a história fique, vamos dizer assim, se repetindo sem se transformar, sem aprender consigo mesmo, né? Então é o que a Grada está dizendo assim, a gente tem diversos povos africanos, né, que vieram se encontrar aqui na América. Alguns inimigos, outros amigos, outros que nunca tiveram contato entre si, né? Refazer a trajetória diaspórica, né? O que aconteceu com esse exílio massivo, com esse exílio generalizado, seria muito importante para a gente se reinterpretar, né? Para a gente repensar a função do português, repensar o nosso próprio racismo, né? Inclusive, diz ela, pensando, né, que toda linguagem é epistêmica, nos processos de compensação do racismo com modalizações afetivas, né? Então, eu pronuncio um enunciado que é excludente, que é segregador, que é ofensivo, que é violento, mas em seguida eu mitigo isso dizendo, não, mas olha assim que amizade, que carinho que eu tenho com essa que foi funcionária da minha família, com aquele outro que está então numa posição de muito querido, de muito amado, né? Como se a pessoa não percebesse que nisso está justamente esse processo de deslocamento, né? De perda da história e de separação. Agora você não é mais pensado, reconhecido como negro. Você é meu amigo. Você é o quê? Da minha família. Você é como eu.
Por quê? Porque eu te tornei como eu. E por que eu fiz isso? Porque eu te amo. Bom, veja que essa compensação afetiva, ela vai justificar o caminho inverso, né? Voltando ao Lacan, discurso do mestre, discurso universitário. Eu também te odeio porque você não é como eu, porque você não é da minha família, porque você não é da minha clã, porque você não goza como eu, porque você não tem a mesma fantasia que eu acho que você deveria ter, né? Então o trabalho da Lélia Gonzalez é pioneiro, né? Assim como o trabalho da querida Neuza Santos Souza, né? E a psicose, né? A Neuza é psiquiatra no Rio, tem esse trabalho pioneiro em que ela descreve, né, refaz e traz pra gente o pensamento do Lacan sobre a psicose no simbólico, no imaginário, no real, né? Ela tem outros textos, mais especificamente sobre a questão da raça, mas queria destacar, né, essa contribuição dela e particularmente uma coisa que ela viu assim com muita anterioridade, que era a dificuldade do Lacan, da teoria lacaniana das psicoses, para integrar a melancolia, para pensar a melancolia. O Freud chamava a melancolia de neurose narcísica, ela dizia, olha, não vamos diluir a melancolia na paranoia e nem na esquizofrenia. Tem uma coisa aqui à parte, tem uma dignidade clínica à parte. De onde ela estava tirando essa ideia, né? Possivelmente da experiência, vamos dizer assim, desse luto que não se completa, desse luto não realizado, né? Proveniente do processo de racialização em curso no Brasil e na história do racismo no Brasil. Então, gente, tratar o racismo é enfrentar nossas identificações, é enfrentar nossa fantasia, é enfrentar nossos dispositivos de colonização. Tratar o racismo é colocar em questão a nossa capacidade, né, de reconhecer a diferença, né, de reconhecer a diferença no seu grau assim mais elevado, enquanto diferença simbólica, que não precisa de nenhum imaginário para recobri-la, que não precisa de uma alienação imaginária para produzir qualquer substancialização dessa diferença em raças, em gêneros, em classes, né? Que tem que ver, como dizia Lélia Gonzalez, com a linguagem, né? Como é que a gente vai fazer uma transformação na linguagem enquanto modo de reconhecimento e produção de desejo para que o racismo não exista mais. Quem quiser se aprofundar bibliograficamente nessa matéria, eu recomendaria assim uma seleta de textos, né? A começar pelo O Sr. Freud Nunca Veio à África, de Luiz Carlos Patraquim, um psicólogo pioneiro em Moçambique, onde ele analisa o fato de que como é que a África recebeu Freud, né? Como é que o pensamento psicanalítico chegou naquele país, né? Um texto que eu gosto muito, um autor que me parece assim excelente, que trabalha com a psicanálise a partir do Erik Erikson, né? É o Adilson José Moreira, Pensando como um Negro, ensaio de hermenêutica jurídica, né? Ele vai mostrar como a racialização ela impregna os nossos códigos jurídicos, as constituições, como ela impregna o aparelho judiciário, de como, assim, de uma forma muito próxima das coisas que a Lélia Gonzalez apontava, né? De como a gente tem instituições que não são neutras, né? E que operam reproduzindo e formando gerações e gerações de racistas, né? Racismo, capitalismo e subjetividade, leituras psicanalíticas e filosóficas, né? Marília Etienne Arregui, Marcelo Bafica Coelho e Sandra Cabral, né? Um trabalho bem legal do pessoal aí ligado à FEUSP, né? Pensando
o racismo a partir da psicanálise, mas também da filosofia contemporânea, do pós-estruturalismo, né? E esse texto muito interessante, Racismo no Brasil, um olhar psicanalítico, né? Josi, muito legal, um trabalho que termina assim, né? De um modo geral, os brasileiros admitem facilmente a existência de problemas decorrentes das diferenças entre as classes sociais e econômicas, mas não são capazes de perceber os efeitos nefastos do preconceito racial sobre a vida de uma parcela da população. Outra contradição, as pessoas podem até reconhecer a existência do racismo, mas nunca em si mesmas, sempre no outro, né? Quer dizer, o racismo é sempre do outro. Então tá aí uma seleta de trabalhos para vocês se dedicarem a esse debate, né, ainda inicial da psicanálise com o racismo. Para receber mais fragmentos antirracialistas, decolonizadores, pós-coloniais, clique aqui no Aqueronta Movebo.